Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15, está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis, vamos ler o 16 e o 17, não sabeis vós que sois o templo de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Vamos orar. Deus amado, queremos colocar a nossa vida diante de Ti, queremos pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor. Que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento, a fim de que não apenas possamos compreender, Senhor, as verdades contidas nesse texto, ó Deus, que falam a respeito dessa obra maravilhosa e poderosa, a qual celebramos nessa noite, a partir da ceia do Senhor, mas que o Teu Espírito também, com poder, esteja aplicando a Tua palavra ao nosso coração, porque somente pelo poder do Teu Santo Espírito é que a nossa vida pode ser transformada, somente pelo poder do Teu Espírito operando na nossa vida é que os frutos que têm de aparecer a fim de que o Teu nome seja glorificado em nós se tornarão possíveis, Senhor. Por isso nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir que nessa noite o Senhor intervenha em nós, Senhor, e a Tua palavra encontre o nosso coração como aquele solo bom, Senhor, onde a Tua palavra semeada como semente venha a germinar, venha a brotar, venha a crescer e venha a produzir os frutos, Senhor, que farão com que o Teu nome seja glorificado diante dos homens. Por isso, vem ser conosco nessa noite, vem trazer o perdão dos nossos pecados, Senhor, que o sangue do Teu Filho, ó Deus, venha nos purificar de todo o mal que tenhamos cometido, Senhor, e purificados possamos expressar, Senhor, a Ti o nosso sacrifício de louvor, Senhor, de lábios que professa o Teu nome, que vem engrandecer ao Senhor no meio do Teu povo. Por isso, sei com a minha vida, Senhor, e me ajuda, sei com a vida dos Teus filhos e ajuda os Teus filhos, nós Te pedimos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos nessa carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos pensando na igreja mais complicada do Novo Testamento. Paulo, ele abriu igreja em pelo menos 4 grandes regiões ou províncias da Ásia, e uma das igrejas, por incrível que pareça, a segunda igreja onde Paulo passou mais tempo, ao sair de lá, enviar Apolo para discipular a igreja, e ao Apolo sair, os novos líderes da igreja, infelizmente, não tiveram a mesma preocupação com o ensino que nutria a fé dos irmãos da igreja de Corinto. Como consequência de um abandono do ensino das Escrituras aos crentes da igreja de Corinto, quando a doutrina é retirada, o povo precisa crer em alguma coisa. E como consequência da ausência da verdade de Deus, simplesmente a comunidade cristã da cidade de Coríntios teve o seu comportamento e o seu testemunho distorcido.
Não era mais aquela igreja que começou com a sua fé sólida em Jesus Cristo, sendo fundamentada nos princípios básicos da fé, que Paulo mesmo fala aqui no início do capítulo 3, ele diz: com leite vos nutri, principalmente porque Paulo, ele era uma pessoa muito dedicada à obra. Paulo fundou igrejas em vários lugares, então ele simplesmente chegava, pregava, pessoas se convertiam, ele dava um discipulado básico, constituía um obreiro para ficar lá, e ele partia para outro lugar onde Cristo ainda não havia sido conhecido, a fim de que pela pregação do Evangelho a igreja de Cristo viesse crescer. Mas infelizmente, mesmo tendo passado 1 ano e meio pregando na igreja de Corinto, ensinando os irmãos na igreja de Corinto, depois da sua saída, não muito tempo depois, a igreja de Corinto simplesmente se perdeu na expressão da sua fé. E uma das coisas que estavam ocorrendo dentro da igreja é que se estava disseminando a ideia de que o culpado dessa obra da igreja de Corinto se encontrar naquela situação dividida. Era uma igreja dividida, era como se num lugar só tivesse 4 partidos políticos convivendo no mesmo espaço e disputando quem de verdade era ou tinha autoridade maior. E algumas pessoas estavam simplesmente dizendo que aquela situação havia se instalado na igreja de Corinto por culpa de Paulo, pelo fato de Paulo, quando veio e pregou a Jesus Cristo e fundou a igreja, ele não havia ensinado a igreja direito. Então, o texto que acabamos de ler, Paulo deixa claro que quando ele esteve na cidade de Corinto, quando a igreja de Corinto foi fundada, foi estabelecida naquela cidade, ele, como sábio construtor, ele estabeleceu e fundou aquela igreja no sólido fundamento. No solo fundamento. O que foi que houve na igreja de Corinto depois que Paulo saiu? Simplesmente os mesmos princípios de vida que os irmãos da igreja de Corinto tinham antes da sua conversão, voltou a reinar nas suas vidas. E isso, por incrível que pareça, o que aconteceu com a igreja de Corinto naquela época de Corinto é a mesma coisa que tinha acontecido na igreja evangélica atual. Porque o povo da cidade de Corinto, influenciado pelo costume e a ideologia que conduzia o povo grego na sua admiração pelo conhecimento, eles tinham o costume de admirar pessoas, principalmente pessoas que tivessem uma boa oratória e que nos seus discursos e belos discursos eles conseguissem impressionar ou passar para as pessoas que eles eram pessoas que possuíam uma grande sabedoria. E aí simplesmente o povo que não era cristão da cidade de Corinto, eles escolhiam mestres, escolhiam oradores que eles se admiravam e aí se tornavam seus seguidores. Então, você chegava na cidade de Corinto, havia os seguidores de Platão, havia os seguidores de Sêneca, havia seguidores dos demais filósofos gregos, tanto os do passado como os do presente, que se destacavam através da sua capacidade de impressionar as pessoas pela maneira que falavam e pelo conteúdo daquilo que eles expunham. Então, quando Paulo sai, aquilo que Paulo ensinou no início foi deixado um pouquinho para trás. E agora, eles, voltando-se para os velhos costumes, começaram a se estabelecer na igreja, e alguns começaram a entrar na igreja não por causa de Jesus Cristo, mas por causa da maneira como eles viam determinados pregadores na igreja de Corinto anunciando o Evangelho. Então eles passaram a estabelecer dentro da igreja o mesmo padrão. Daí o motivo da divisão. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolos. Outros diziam, eu sou de Pedro. E tinha um grupo que pelo nome parece que eles eram bons e equilibrados, mas não eram os piores que tinham dentro da igreja. Eles diziam, eu sou de Cristo. Um Cristo muito distante daquele que Paulo pregou ao fundar a igreja. Paulo ele tinha uma preocupação tão grande com isso, que ninguém construísse sobre a imagem dele uma expressão de fé religiosa, que quando ele veio para a igreja de Corinto, ele vai dizer
que de propósito ele não quis saber nada no meio do povo a não ser Cristo e Cristo crucificado. Um povo cujo costume movia sua vida a depositar a esperança dela em homens por força da sua oratória e por força da sua sabedoria. Paulo, ele queria demonstrar que o Deus Criador de todas as coisas enviou o seu Filho a esse mundo, cuja obra foi registrada no Evangelho e cujo Evangelho simples era poderoso para fazer mais transformação na vida do ser humano do que qualquer erudição, do que qualquer sabedoria, de qualquer capacidade de oratória que um filósofo grego pudesse ter. Então Paulo, ele vai dizer que ele simplesmente decidiu, no meio do povo de Corinto, não saber outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. É isso que ele vai estabelecer como fundamento aqui. Ele vai dizer no versículo 11 que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quando pensamos em expressão de fé religiosa verdadeira, nós precisamos entender que a menos que a obra de Jesus Cristo e a promessa de vida eterna que Ele deu através da sua obra seja o fundamento da fé e da expressão religiosa de alguém, essa religião e essa doutrina que põe Cristo de fora, ela não é verdadeira e a religião é falsa. Nós temos um parâmetro para medir os falsos dos verdadeiros. Infelizmente, existem alguns falsos que parecem verdadeiros porque usam o nome de Cristo. Se você for no recenseamento do IBGE, você vai descobrir que no mundo evangélico existe uma série de seitas religiosas que, por professarem o nome de Jesus Cristo, elas são incluídas no meio daqueles que são denominados evangélicos como povo de Deus, mas que, na verdade, pela maneira como elas olham para Cristo e a maneira como elas creem em relação àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por elas, diretamente nós já estabelecemos que elas não devem ser consideradas como povo de Deus, nem tampouco como uma expressão religiosa de uma fé genuinamente bíblica, genuinamente cristã, genuinamente evangélica. Então, Paulo, no meio daquela situação em que os homens admiravam homens e devotavam as suas vidas para segui-lo e para servi-lo, Paulo apresenta Jesus Cristo. Esse crucificado, mas ressurreto, exaltado e que agora reina. Por que Paulo? Se nós perguntássemos dentro dessa realidade da igreja de Coríntios, por que Paulo resolveu abrir mão de todas as capacidades e habilidades que ele tinha? Porque Paulo era um homem profundamente conhecedor, não apenas no que diz respeito à lei judaica, não apenas no que diz respeito às questões referentes a Jesus Cristo, mas era conhecedor de uma série de áreas do conhecimento da sua época que não condiziam nem estavam no âmbito da expressão religiosa. Paulo conseguiria certamente debater sobre filosofia, sobre religião, sobre governo, ou qualquer outro assunto, com qualquer pessoa no mesmo nível, com a mesma capacidade, no mesmo nível de erudição e de oratória. Mas na igreja de Corinto, ele abriu mão de tudo isso para que o povo de Corinto compreendesse algumas verdades que são essenciais para a vida de todo ser humano. E eu queria, nessa noite, pensando na ceia do Senhor, nem estava sabendo que era ceia, mas aquilo que nós vamos partilhar com os irmãos nessa noite tem tudo a ver com esse momento. Por que Paulo resolveu abrir mão de atrair as pessoas por aquilo que ele era, para simplesmente se dedicar à pregação sobre o Filho de Deus, que morreu naquela cruz, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que assentou no trono e agora vive? Eu queria pensar três coisas com os irmãos essa noite. Primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos acerca do porquê Paulo resolveu pregar somente a Jesus Cristo. Primeiro, porque somente na obra de Jesus Cristo, os seres humanos pecadores que estão afastados da comunhão com Deus podem receber perdão e purificação dos seus pecados.
Nenhum conhecimento produzido por homem algum, por mais sabedoria que expresse, por mais conteúdo que tenha, por mais erudição que demonstre, por mais conteúdo e conhecimento que ele possa expressar e demonstrar para nós, nenhum conhecimento produzido por homem algum tem o poder de trazer solução para o pior problema que o ser humano tem, que é justamente o problema do seu pecado que afastou o homem de Deus. Eu me lembro das palavras de João Batista, lá no capítulo 1 de João, verso 29. Não é? João Batista, ele veio e começou a pregar no deserto e multidões vinham se batizar com ele. E aí, certo dia, enquanto ele está batizando, Jesus Cristo aparece. E João Batista, Jesus Cristo se aproximasse, ele se volta para os seus discípulos, para aqueles que o estavam seguindo, e olha para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela interjeição de João ali, forte, eis o Cordeiro de Deus, não apenas chama a atenção da multidão para olhar para quem via. Mas a ideia do texto é que João simplesmente estava demonstrando para aqueles que o estavam seguindo o motivo pelo qual ele estava arrebanhando aquele grupo. Não era para segui-lo. Mas tudo aquilo que ele estava fazendo é para que aquele povo que estava com ele estivesse preparado para receber aquele que realmente veio da parte de Deus para tirar os pecados do mundo. João sabia o que tinha que fazer, ele veio preparar o caminho. Ele não era a luz, era a vela que iluminava o caminho para conduzir as pessoas para a luz verdadeira. Mas quando a luz verdadeira veio, João disse: siga ele. Na segunda aparição de Cristo, 2 dos discípulos de João o seguiram. O João, o apóstolo que escreveu o Evangelho, e o irmão de Pedro, o André. Nós dizemos que foi João porque tudo aquilo que está escrito no livro, no Evangelho de João, João diz que foi testemunha ocular. Ele poderia até ter visto Jesus tendo encontro com os 2 discípulos de João Batista que o abandonaram, mas ele não conseguiria ter conhecimento do que Jesus falou para os 2 dentro da casa lá, quando ele foi comer com eles, a menos que ele estivesse lá. Então, nesse sentido, João, por mais que ele conseguisse atrair pessoas para si, e essas pessoas, acreditando na sua pregação, pudessem segui-lo, quando Cristo apareceu, ele disse: olha, é a eles que vocês têm que seguir. E o motivo é claro: só Ele pode tirar os pecados que afastam vocês de Deus. Quando nos reunimos para celebrar a ceia, celebramos essa verdade. Pelo sangue de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Pelo sangue de Jesus Cristo, os nossos pecados foram purificados. E agora, perdoados e purificados, as portas da presença de Deus, as portas da comunhão com Deus se abriram para mim e para você. E agora mesmo, não tendo ainda a capacidade de contemplar toda a sua glória com os nossos olhos, nós temos comunhão com Ele. Por intermédio de Jesus Cristo e da fé nele, Deus se tornou nosso amigo e agora nós vivemos como amigos de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos 5:1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, a coisa mais maravilhosa que a obra de Cristo trouxe sobre nós é o perdão dos nossos pecados. Porque a partir do momento em que o pecado foi removido, os nossos problemas com Deus foram solucionados. E agora, como Paulo diz em Romanos capítulo 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados, fomos declarados absolvidos da culpa dos nossos pecados e do castigo dos nossos pecados por causa do preço que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. E a ideia dele é que nós somos justificados sem merecer, fomos justificados sem ter que pagar e fomos justificados de forma definitiva, porque Cristo não pagou a metade do preço. Cristo pagou todo o preço pela minha salvação, pela sua salvação e pela salvação de todo aquele que crê. Como João diz em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós cremos em Cristo, o nosso problema com Deus foi solucionado. O problema que nos afastou dele,
O problema que nos trouxe culpa diante da lei dele. A culpa sobre a qual a sua lei dizia que deveria ser aplicado um castigo, não apenas terreno, mas um castigo eterno. Porque lá já no Éden, capítulo 3, verso 15, a morte, ela entrou. Quando Adão, no capítulo 3 de Gênesis, ele cai, a morte física se tornou parte da vida do ser humano. E juntamente com a morte física se instaurou também a morte espiritual, que é o ato do castigo impetrado sobre a raça humana por causa do pecado que tornou o ser humano inacessível à comunhão com o Criador. Nós podemos até experimentar a primeira temporariamente, porque nós sabemos que se morrermos antes da vinda de Cristo, pela fé dele, ele vai nos ressuscitar, vai glorificar o nosso corpo e vai nos levar para estar com ele. A segunda, nós nascemos debaixo dela. Por causa do pecado, nós somos afastados de Deus, mas pela fé em Cristo agora nós somos reconciliados e agora somos amigos de Deus e vivemos mesmo na luta com o pecado naquela expectativa de que Ele vai voltar para nos buscar, nós vamos habitar com Ele eternamente no seu reino e ali não vai haver mais sofrimento, nem dor, nem morte, nem angústia, mas paz e alegria eterna na sua presença. Tudo isso porque a morte de Cristo e o seu sangue vertido na cruz do Calvário trouxe perdão a todos os nossos pecados. Segunda coisa que nós podemos pensar aqui com relação à obra de Cristo e o motivo pelo qual Paulo pregava a Cristo. É porque nenhum conhecimento humano poderia fortalecer os seres humanos para enfrentar todas as intempéries e dificuldades dessa vida presente. Cristo não apenas nos salvou da culpa, nos salvou do castigo que os nossos pecados teriam na eternidade. Mas Cristo também, Ele enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós, para nos auxiliar nas nossas fraquezas. E Ele mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tudo aquilo que um filho dele agora, que teve os seus pecados perdoados, precisa para continuar a sua jornada e chegar no final da carreira e atravessar a faixa de chegada, a linha de chegada e encontrar com Cristo agora, no final da jornada, tudo aquilo que ele precisa, que cada filho dele precisa, que cada crente precisa, com toda a oposição que ele vai enfrentar no caminho para chegar lá, Deus vai prover cada uma das suas necessidades. Paulo, ele, na sua carta aos Coríntios, ele diz que eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar. Não somos nós que estamos fazendo uma obra de transformação para chegar lá. É Deus que está transformando a nossa vida pelo processo de santificação operado pelo Espírito dele, a fim de que nós sejamos entregados a ele no fim da caminhada, no fim da jornada, no fim da carreira, agora perfeitos, para habitar no seu reino perfeito. E enquanto nós não chegarmos lá, nós vamos ter a ajuda de Deus todos os dias, em todos os momentos e em todas as situações. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 3, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta e nos consola em toda a nossa tribulação. Não existe uma só luta que nós enfrentemos na vida como povo de Deus que a mão de Deus não esteja nos sustentando. E o maravilhoso depois da luta é você olhar para trás e dizer: eu não sei como é que eu consegui passar. Está registrado nas Escrituras. Até parecia que Deus havia tirado férias da sua vida, mas Ele não tira. Ele estava sustentando a sua mão e tudo aquilo que você precisava de força, de ânimo e de vigor para continuar, Ele deu. E Ele vai dar até aquele dia que nós encontrarmos com Ele. Agora, não mais para experimentar sofrimentos, mas para receber de forma definitiva a alegria eterna que o seu Filho conquistou por nós na cruz do Calvário. Então Ele não morreu na cruz do Calvário e disse: você está salvo e se vive até o dia da minha volta. Como infelizmente muitos cristãos, eles acreditam que são assim, que é assim. Você chega para ele e diz: olha, já pensou se Jesus voltasse hoje? Alguns vão dizer: Deus me livre, eu não estou preparado.
nós estamos preparados por causa daquele que, ao terminar a sua obra, disse: está consumado. E se você for tratar o texto mesmo, no sentido que ele tinha na época que foi falado, está consumado e vai continuar consumado. Não existe nada que possa acontecer com a vida de alguém que foi alcançado de verdade no curso da sua história que seja capaz de impedir e que a obra que Cristo começou na sua vida termine. Ele consumou lá e não existe nada que possa mudar essa situação. Então nós temos a companhia do Criador de todas as coisas, todos os dias, todas as horas, todos os momentos conosco, nos ajudando a permanecer firme e de pé. Como Paulo disse lá em Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para você ter uma ideia, nesse processo em que Deus está caminhando aqui nesse mundo, em que nós estamos correndo aquela carreira que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando o peso e o pecado e olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele não nega. Na carreira que Deus propôs para mim e para você, muitas vezes vão surgir problemas, vão surgir lutas, vão surgir dificuldades, mas o Espírito Santo veio justamente para nos auxiliar nas nossas fraquezas, como está em Romanos 8, 26, se eu não estou enganado, ou 28, a fim de que, mesmo aquelas coisas que para nós, na nossa experiência humana, são ruins, elas se tornem um instrumento de Deus para que bênçãos venham sobre a nossa vida. Nós estamos sendo conduzidos para a glória pela mão do Deus Todo-Poderoso, e Ele vai nos capacitar, volto a dizer, irmãos, a suportar tudo. Em Romanos 8, 37, existe um hino que nós cantamos, vez por outra, nos nossos louvores: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E aí Paulo anda mais um pouco e diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidades. E aí ele dá um insight ali que é uma coisa complicada. Ele passa a ideia: e se Deus criou alguma criatura que Ele não revelou para a gente aqui, essa criatura se levantar, nem ela poderá nos separar mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Cristo não nos fez como aquele provérbio quando alcançou a nossa vida com a salvação, que diz que é feito batata, que você joga e deixa ela crescer. Cristo começou a obra, enviou o seu Espírito para habitar em nós, está caminhando conosco na nossa jornada e vai chegar conosco até o fim, a fim de que nós não fiquemos para trás, mas simplesmente para que eu e você sejamos fortalecidos por Ele na nossa caminhada e cheguemos lá. Mateus 28, 20, essa é a confiança que temos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entre a minha vinda e a segunda vinda, entre a primeira e a segunda, Ele prometeu estar todos os dias com aqueles a quem Ele salvou, com aqueles a quem Ele comprou. Então, pensar na pregação de Paulo e da escolha que Paulo fez, eu não quis saber nada entre vós, aquele povo que admirava a sabedoria, a eloquência, a não ser Cristo. É para que de verdade a existência de uma igreja naquela cidade imoral, corrupta, o que você pudesse pensar de promiscuidade, você via lá uma igreja plantada lá, ela simplesmente demonstrava o poder que o Evangelho simples de Jesus Cristo tem para transformar vidas. Por isso que Paulo diz: olha, eu não vim perante vós com palavras de sabedoria humana, porque o povo de Corinto admirava isso, mas ele veio com uma pregação só: Cristo morreu na cruz para salvar você do castigo dos seus pecados. Creia nele, Ele vai perdoar os seus pecados, vai purificar os seus pecados e vai lhe dar vida eterna. E isso foi o poder transformador de Deus que converteu vidas naquela cidade. Então Ele não apenas perdoou e purificou os nossos pecados quando cremos, mas Ele continua conosco e vai caminhar conosco até o dia em que nós seremos entregues a Ele para todo sempre.
Terceira coisa que nós vemos na mensagem de Cristo crucificado, ressurreto e vencedor, é que nenhuma doutrina ou ensinamento humano pode fornecer ao homem a segurança eterna que ele precisa. Nenhum. Você pensa no âmbito da religião, mais especificamente aquelas religiões que estão ao nosso redor. Qual é o maior problema de discordância que existe entre nós e ele? É um problema só. O momento em que nós afirmamos estamos prontos, se partirmos agora ou Jesus voltar, nós vamos morar com ele. E aí a rebelião já acontece do outro lado. Acusações como que nós somos orgulhosos, que nós somos perfeitos, que ninguém pode dizer que sabe para onde vai ou coisas desse tipo. Mas na verdade a mensagem da cruz é a única mensagem que traz esperança, não apenas futura, mas esperança eterna para o ser humano aqui e agora nessa vida. Porque a esperança que nós temos não está fundamentada em nenhuma obra e em nenhuma qualidade que nós possuímos, ou algo que nós possamos fazer. Mas a esperança eterna que nós temos está fundamentada naquilo que o Filho de Deus fez por nós quando veio a esse mundo. Ele morreu naquela cruz. Ele assumiu a nossa culpa naquela cruz. Ele recebeu o nosso castigo naquela cruz. Para que eu e você e todos aqueles que vierem a crer nele, na carreira que Deus propôs para eles também, possam receber perdão do pecado, purificação do pecado, absolvição da culpa e do castigo e a vida eterna da parte de Deus. Parece uma coisa simples, mas não é. É impossível para o ser humano natural. Se Deus não ajudá-lo a compreender e aceitar essas coisas, ainda que nós preguemos e preguemos e preguemos, ele passará a vida dele dizendo não. É isso que Paulo diz na sua própria carta aos Coríntios, no capítulo 2, anteriormente. Ele falando sobre essa realidade do Evangelho, através do qual Deus enviou o seu Filho a esse mundo para salvar pecadores, através do seu sacrifício. Paulo diz que o homem natural não aceita isso. 2,14 de 1 Coríntios. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito é a mensagem do Evangelho. Ele diz porque lhe parecem loucura, porque elas só se discernem espiritualmente. A menos que Deus ilumine o entendimento e o coração. Nenhum ser humano tem a capacidade de olhar para a cruz e descansar a esperança da sua vida terrena e a esperança da sua vida eterna dele. Mas quando Cristo vem e pelo Espírito Santo ele abre os nossos olhos e o nosso entendimento, aí sim, toda a obra de amor que Deus nos revelou na pessoa do seu Filho ganha sentido para mim e você. E todos os temores que nós tínhamos e todas as expectativas frustradas que nós nutrimos na nossa carreira com relação ao futuro, elas ficam para trás. E agora, não importando o que são os pesos e o que são os pecados que continuamente vão tentar nos impedir de chegar no fim da jornada, uma coisa nós sabemos: Cristo prometeu estar conosco todos os dias. Ele enviou o seu Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas. Na hora do sofrimento, o nosso Pai Celestial trará sobre nós o conforto e o consolo que nós precisamos. E Ele vai fazer isso até o dia que nós ou partirmos para encontrar com Ele pela morte, ou o dia em que o sinal do Filho do Homem aparecer nos céus, estabelecendo um momento em que agora nós não vamos viver mais nesse mundo e para esse mundo, mas agora nós seremos levados de forma definitiva para viver no reino de Deus e para Deus eternamente. Quando participamos da ceia, essa é a mensagem que Paulo estabelece em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante. Mais especificamente no versículo 26, quando Paulo diz que todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o fundamento da nossa esperança. Esse é o motivo pelo qual nós temos certeza que Deus vai transformar a nossa vida até o final, que vai nos entregar perfeitos e nos levar para o seu reino.
Porque um dia, para mostrar para nós o quanto Ele nos ama, Ele enviou o Seu Filho a esse mundo e o castigou no nosso lugar, para que, livres do castigo, nós possamos viver de esperança de vida e vida eterna. Por isso que Paulo diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte. Ou seja, você olha para o passado e vê o fundamento da sua esperança. O Filho de Deus veio, morreu, mas Ele não ficou morto. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e agora reina. Essa obra poderosa que o Filho de Deus fez, se você está participando da ceia, você está confessando: ela alcançou a minha vida. E agora, como aquele que foi alcançado pela obra salvadora de Cristo no passado e está sendo transformado por ela, você olha para o futuro sabendo: quando Ele voltar para buscar o seu povo, por causa do que Ele fez por mim lá atrás, eu vou estar no meio do povo que Ele vai levar. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos dizendo isso. Foi somente a obra dele. E é somente o que Ele fez que é o fundamento da esperança que eu tenho como igreja dele, para poder abrir a minha boca e dizer: eu vou estar no meio do povo que Ele vai levar para a vida com Ele eternamente. Porque um dia Ele perdoou os meus pecados e os purificou. Ele enviou o seu Santo Espírito para transformar a minha vida, me santificar e me conduzir até aquele dia em que Ele vai voltar para me buscar. O Espírito Santo vai me ajudar nas minhas fraquezas. Deus Pai vai me confortar e me consolar nas minhas angústias. E no fim da jornada, o mesmo Espírito, como Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, que ressuscitou a Jesus e o tornou glorificado, esse mesmo Espírito vai glorificar a nossa vida e vai entregar agora nós, perfeitos dele, para habitar com Ele eternamente. Então, nessa noite, é aquele momento em que, sem falar nada, nós dizemos isso. Porque, por incrível que pareça, Paulo usa a mesma palavra que é usada para aquilo que eu estou fazendo hoje para os irmãos. A diferença é que eu estou emitindo sons. Mas a ceia é uma pregação. Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamares, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Duas certezas: Ele veio, foi verdade o que aconteceu e que está registrado nas Escrituras, e a segunda certeza que nós temos é que Ele vai voltar para nos buscar. E se você creu nele de todo o coração, se você creu nele de verdade, você vai estar no meio do povo que Ele vai levar para habitar com Ele no seu reino para toda a eternidade. Por isso, sobre a sua cabeça, o pastor Batista vai estar orando e nós, logo após, vai estar celebrando a ceia.